Muito bem-vindos todos a mais um dos webinários organizados pelo IPEJA e pela Associação de Estudos Europeus da Faculdade de Coimbra. A sessão de hoje dedicar-se-á ao tema da nacionalidade em espaços de integração e cabe uma honra de moderar duas referências nesta área e que com certeza muito nos ensinarão na sessão de hoje. Eu passaria desde já a apresentar a primeira oradora, a doutora Vânia Siciliana Aieta, que é politóloga e é especializada em Direito Eleitoral, é professora da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem 2 pós-doutoramentos em Direito Constitucional na Universidade de Santiago de Compostela, em Espanha, e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É doutora em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem-se dedicado, sobretudo, à área do direito eleitoral e do direito constitucional, o que será, portanto, um enorme privilégio contar hoje com a sua intervenção, dedicada à nacionalidade e aos espaços de integração regional. E eu dar-lhe a palavra para um tempo, enfim, entre 15 a 20 minutos, para podermos todos aprender com a sapiência da doutora Vânia. Faça favor, tem a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de manifestar a minha imensa alegria pela oportunidade que hoje eu tenho de compartilhar esse encontro com os eminentes professores, Dr. Rui Moura Ramos, mestre de todos nós, e Dr. Afonso Patrão, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da Associação de Estudos Europeus de Coimbra. E agradecer muitíssimo ao convite da doutora Cristiane Frota e ao IPEJA pela oportunidade, de estarmos hoje juntos aqui, congraçados para tratar do tema da nacionalidade em espaços de integração. Eu confesso que foi um tema que me tocou em especial por eu ser uma filha de imigrantes estrangeiros no Brasil. Sou de primeira geração de brasileiros, filhos de imigrantes, e sei bem o quanto é o entrechoque cultural, Como muitas vezes isso é adverso, às vezes quando você menos espera. O imigrante, ele custa ser incluído, Ele é sempre um outro, que precisa constantemente construir uma inclusão. Mas discutir integração é de importância cardial nos dias atuais, em razão não só dos fluxos migratórios ocasionados pelas situações bélicas, pelos conflitos de guerra, mas também impulsionados por outras mazelas. Hoje temos as catástrofes ambientais, eu trabalho muito com a questão das cidades resilientes, os desastres, a falta de trabalho, o deslocamento massivo dos tempos modernos. Caminhar no sentido da integração jurídica e social é fundamental. O objeto do direito da integração e a especificidade destas relações interestatais, elas têm por esteio a premissa de que os destinatários de um processo de integração devam ser sempre as pessoas, os cidadãos, a sociedade em geral, mas seus sujeitos também são os entes estatais reunidos numa espécie, vamos dizer assim, de associação tendente a criar vínculos mais profundos que aqueles estabelecidos, às vezes, tão somente num tratado internacional. Então, nesse sentido, os sujeitos da integração, que são os Estados, na mesma acepção do direito internacional público, eles precisam dar um gap qualitativo, assegurando a viabilidade da livre circulação das pessoas, dos bens, dos serviços. Esses sistemas, obviamente, eles precisam ser revistos. Quanto à nacionalidade, a nacionalidade é um vínculo jurídico pessoal que prende o indivíduo a um Estado-membro
da comunidade internacional, é um liame jurídico, né, que prende esse indivíduo a um Estado em razão do ius soli ou do ius sanguinis, um vínculo existente entre uma pessoa e um país em virtude também de naturalização, né? E cada Estado pode estabelecer as suas normas sobre nacionalidade, né? Os Estados encontram respaldo no princípio internacional da autodeterminação dos povos, a fim de determinar quem é e quem não pode ser considerado seu nacional. O Estado, contudo, deve proteção, auxílio, assistência aos seus nacionais, estejam onde estiverem, reconhecendo seus direitos políticos e civis, proporcionando a esses indivíduos uma qualidade que se sobrepõe e se diferencia da população em geral, mas essa afirmativa ela não pode anular a responsabilidade do Estado também para com os estrangeiros, de modo que lhes é assegurado o gozo de direitos e garantias individuais. O Estado brasileiro é formado por várias nações de características raciais distintas. O princípio das nacionalidades tem uma grande influência, né, na história dos últimos séculos. Remete que a nação precede a cidadania, né? A cidadania, às vezes, né, fica limitada ali, aquele espaço territorial da nação. Mas o Brasil, por exemplo, né, ele tem muitas nações indígenas, né, que compõem o Estado brasileiro e que não ficam só no Brasil. São nações que, às vezes, estão no Brasil, mas também alcançam outros países. Então, você tem todo um aparato, né, de observância destas questões. O emprego, muitas vezes equivocado, né, de nacionalidade e cidadania, é constantemente verificado. Às vezes, nos casos de polipatria, onde o termo correto a ser empregado poderia ser nacionalidade. O indivíduo que adquire outra nacionalidade, muitas vezes, torna-se, né, esse polipátrida, possui mais de uma nacionalidade e cada Estado vai considerá-lo como um nacional, né? É um conflito positivo, ao contrário do drama dos apátridas, né? Que é um fenômeno negativo, decorrente da nacionalidade, onde o indivíduo não possui nenhuma delas, né? Ferindo até o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que estabelece que todo homem tem direito a ter uma nacionalidade. Hoje se fala também de transnacionalidade, um fenômeno que alteraria, né, tudo que está posto de forma a redimensionar as relações de tempo, de espaço, as relações, uma cidadania talvez transnacional, multilateral. Estamos aqui pensando, né, alto, né, ideias capazes de agregar novos modelos, nos chama a atenção, né? Essa configuração contribui para pensarmos num Estado, às vezes, transnacional, talvez mais sólido, mais democrático, embora esse novo conceito possa, obviamente, para o futuro, encontrar as barreiras naturais para a concretização. O caráter multicultural, né, da sociedade transnacional globalizada exige uma postura mais alargada, né, um espaço para que as pessoas se identifiquem como cidadãos, né, de vários locais, dependendo até do tipo de vida que tem. Tem gente que se considera cidadão do mundo, né, doutor Rui? Né? Não sabe bem, né, a que lugar pertence. Né? Então, são ideias, né, ideias até, muitas vezes, que aos olhos nossos, né, do direito, né, nós somos muito tradicionais, né, com os nossos paradigmas já muito assentados, mas o mundo muda muito, né, e temos que ter olhos sensíveis, olhos mais abertos para essas mudanças tão pujantes, né, que estão acontecendo e que tiram, né, de certa maneira, as nossas certezas. E a gente tem que repensar novos conceitos, novas perspectivas. A priori, né, já me encaminhando para o final,
quando pensamos em espaços de integração, pensamos que o espaço de integração tem que ser um processo dinâmico de adaptação entre os imigrantes e os residentes de um determinado lugar, precisa respeitar direitos fundamentais, emprego, asseguramento do trabalho é um elemento essencial para o processo de integração, é fundamental para a participação dos imigrantes. Por isso que, muitas vezes, como eu falei no início aqui da minha fala, esses fluxos eles precisam ser planejados pelos países, pelas nações, para que até possa se ter uma acolhida planejada. O conhecimento basilar da língua, do idioma, né, da história, das instituições da sociedade, acolhimento, é indispensável para a integração. E aqui vou confessar, doutor Afonso, uma passagem minha da minha infância. Né? Eu ia para a escola e tinha dificuldade, porque eu escutava um idioma em casa e na escola era outra coisa. Então, eu me lembro ainda no jardim da infância, né? Ali na primeira série escolar, na hora que as crianças tinham que descansar, eu pedia para a professora o cuscino, que é travesseiro em italiano, né? Quando, na verdade, eu não sabia falar a palavra travesseiro, né? Porque eu não escutava em casa a palavra. Então, esses esforços educacionais são cruciais para preparar os imigrantes, especialmente os seus descendentes, para serem participantes mais ativos, para conseguirem um maior êxito na sociedade, o acesso às instituições, aos bens, aos serviços públicos e privados por parte dos imigrantes, numa base de igualdade face aos cidadãos nacionais e de forma não discriminatória, também é um fundamento essencial para a melhor integração. A integração frequente entre os imigrantes e cidadãos dos Estados-membros, ela precisa estar sempre vinculada a um diálogo intercultural, né? A participação dos imigrantes no processo democrático, na elaboração de políticas, né? Nas medidas de integração. O caso Brasil e Portugal é diferente, né? Porque nós temos ali o Tratado da Amizade. Nós tivemos, doutor Rui, grandes congressistas portugueses no parlamento brasileiro. Né? Há uns anos atrás, um dos deputados mais influentes, né, ainda no governo Fernando Henrique, era um deputado português, o deputado Zé Lourenço. Então, eu digo isso a vocês, por exemplo, no nosso caso, né, Brasil e Portugal, né, a realidade portuguesa eu não conheço, mas no Brasil, acho que, tirando o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e presidente da República, os portugueses e os brasileiros no Brasil são absolutamente congraçados. Os portugueses são muito queridos. Né? Hoje, por exemplo, você vê no Brasil a culinária portuguesa em todo lugar, os costumes, valores, festas, tradições portuguesas. Né? O Brasil é um país, né, muito português, tirando os regionalismos, né, ali mais indígenas ao norte e alemães e italianos ao sul. O Brasil é um país português, né, congraçado, né, na sua perspectiva, né, com Portugal, né, da herança e da colonização. Então, a definição de objetivos claros, né, de desenvolver indicadores, dados, mecanismos de avaliação para ajustar as políticas, avaliar os progressos em termos de integração para tornar mais eficaz, vamos dizer assim, este intercâmbio de informações é ordem, né, do dia para que possamos ter uma integração salutar. Eu terminaria, né, com os princípios básicos comuns que, ao meu sentir, são fundamentais para uma verdadeira integração. É a importância do emprego, do trabalho, para você não ter hordas de pessoas desocupadas nas ruas. Né? Eu fui dar uma aula na Universidade de Bolonha, na Itália, eu fiquei assustada, né, com aquelas arcadas lotadas de imigrantes em pé, sem fazer nada, né, uma situação. Né? Então, nós precisamos pensar em formas, né, de integração com emprego, com
conhecimentos da língua, porque é complicado, como é que você vai ter integração com pessoas, né, que não conhecem a língua? O Brasil está fazendo um trabalho muito bacana já há bastante tempo, não é agora, com os imigrantes da Síria, né, que estão vindo da guerra, eles recebem cursos, né, essa parte, por exemplo, né, educacional dos idiomas, né, a Caritas, ligada à Igreja Católica, tem ajudado por demais, né, nessa integração, e, sobretudo, a integração educacional, né, porque nós somos professores, sabemos que em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer análise, só a educação liberta. Só a educação liberta de todos os óbices, de todos os problemas, de qualquer espinho que possa estar nessa trajetória. Então, como eu acredito muito na educação, e só nela, né, eu acho que o ponto principal para o impulsionamento do imigrante na sua integração é propiciar uma integração educacional e da língua também. São essas as minhas considerações. Obviamente, aqui estamos para ouvir nosso professor maior, Dr. Rui Moura Ramos, este sim, professor da matéria. Eu estou aqui apenas, né, como uma contribuidora, né, nesse debate. Muitíssimo obrigado, doutora Vânia, foi pelas ideias, pelas questões, pela mundividência, foi muito interessante a sua intervenção e muito lhe agradeço. E para não amassar mais, passava de imediato a apresentar o Dr. Rui Moura Ramos, que é professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde concluiu o seu doutoramento, a sua pós-graduação, a sua licenciatura, e que é uma eminência mundial nas áreas do direito internacional privado e do direito da União Europeia, e uma das maiores referências no direito da nacionalidade. É membro do Instituto de Droit Internacional, é membro do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional, da Academia Internacional de Direito Comparado, da Unidroit, do Grupo Europeu de Direito Internacional Privado, da Société Française pour le Droit International, do Instituto Luso-Brasileiro de Direito Comparado, entre muitas outras afiliações. E além do reconhecimento académico que todos lhe temos, foi juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia, concretamente no Tribunal Geral, à data chamada Tribunal de Primeira Instância, e foi vice-presidente e depois presidente do Tribunal Constitucional de Portugal. E é sempre uma honra e um privilégio aprender com o Sr. Dr. Rui Moura Ramos, e por isso muito agradeço, em nome de toda a assistência, a oportunidade de mais uma vez podermos aprender com o Sr. Doutor e ouvirmos sobre o tema que hoje nos traz, a nacionalidade em espaços de integração regional. Faça o favor, Sr. Doutor, e muito obrigado. Muito obrigado, muito boas tardes. Eu queria começar por dizer que é com muito gosto que participo neste webinar e queria saudar, desde logo, a Sra. Doutora Vânia Aieta, que nos presenteou com uma interessantíssima exposição sobre o sentido da integração, e o Dr. Afonso Patrão, enfim, que é um conhecimento mais antigo e com o qual partilho um conjunto de responsabilidades, partilhei sobretudo, na Universidade de Coimbra. A minha preocupação era falar um pouco do fenómeno da nacionalidade nos espaços de integração política, em que a integração é algo um pouco diferente, e até por isso creio que as análises podem ser complementares, daquela que foi referida pela doutora Vânia, mas em que nós temos um conjunto de Estados que pretendem fazer em comum um determinado caminho. E, portanto, ao pretender fazer em comum um determinado caminho, esses Estados admitem à partida a modificação das suas próprias estruturas políticas e um desenho diferente da forma de expressão e de execução das suas competências próprias. A integração agora não é, por assim dizer, uma necessidade, como eu creio que resultava da expressão e do sentido que a doutora Vânia lhe deu, mas é um projeto. E é um projeto que é assumido por diferentes Estados, geralmente Estados com proximidade, entre eles, Estados com um passado comum ou com um futuro que pretendem viver em conjunto, e essa integração, no sentido de que os Estados admitem o não exercício das suas competências em termos individuais, para que elas passem a ser exercidas pelo conjunto,
aí a integração é, portanto, é um projeto em que os Estados pretendem fazer valer de forma mais nítida o seu peso relativo na esfera internacional. Ora bem, e o que é a nacionalidade? Portanto, o vínculo jurídico que une uma pessoa a um Estado. O que é a nacionalidade tem a ver com isto e qual é o lugar que cabe à nacionalidade no espaço, num processo deste tipo? E eu aqui sublinho uma consideração que foi feita pela doutora Vânia Aieta, que é a de que, nestas coisas, nós não nos podemos limitar a uma abordagem clássica, nós temos que ver, tentar, vá lá, prescrutar o que é que vem aí e o que é que vai acontecendo, como é que as estruturas e as realidades vão mudando nestes processos. Ora bem, eu diria que a nacionalidade começa por ser importante pelo seguinte, porque o processo de integração política é um processo que compromete determinados Estados. Mas, por exemplo, podemos comparar o caso do Mercosul com o caso da União Europeia. Mas aquilo que se verificou desde muito cedo é que o processo de integração política só tem sentido e consequência se mais do que um projeto de integração política que vincula Estados, for também um processo de integração que agregue cidadãos. Portanto, aqui, isto aliás, consta das fórmulas iniciais dos tratados que constituíram a União Europeia, sobretudo, mas também, de alguma forma, o Mercosul, há a ideia de que a integração é uma integração de Estados e é uma integração de pessoas. Isso, aliás, na própria arquitetura institucional da União Europeia, está presente nos órgãos, nas instituições da União. E, portanto, mas que pessoas? Ora bem, que pessoas? E então aí é uma interrogação que existe desde o princípio e que inicialmente tendeu a ser resolvida da seguinte forma, isto é, de uma forma que reproduzia algo já conhecido. A integração é um processo que vai comprometer os indivíduos que são nacionais dos Estados-membros. Portanto, no fundo, a noção de nacionalidade era uma noção pertinente à definição do âmbito de aplicação pessoal dos processos de integração, por assim dizer. E, portanto, era uma noção crucial para definir esse âmbito de aplicação pessoal. Mas depois, à medida que o processo veio avançando, admitiu-se e percebeu-se que era outro e distinto o conteúdo que se podia dar ao relacionamento da nacionalidade com a integração. É que os processos de integração, e sobretudo aqueles que de algum modo foram bem-sucedidos, pressupunham ou necessitavam da construção de vínculos diretos entre o indivíduo e as instituições resultantes do processo de integração. E esses vínculos diretos eram vínculos que tinham como consequência resultarem para os indivíduos, e aqui eu volto a dizer, para os beneficiários do processo de integração, em primeira linha os nacionais dos Estados-membros, para beneficiar de um conjunto de direitos e deveres próprios. Quer dizer, a integração traduzia-se na criação de um espaço integrado próprio que era definido e caracterizado pela existência de um estatuto próprio, um estatuto visto como um conjunto de direitos e deveres. E, portanto, nós tínhamos aqui uma quase antinomia que resultava da circunstância de a nacionalidade começar por ser a definição do âmbito de aplicação pessoal do projeto de integração, para depois vir a traduzir-se na definição do círculo de pessoas que são titulares dos direitos e deveres que resultam desse processo e do particular relacionamento que se estabelece entre eles e as instituições do espaço integrado assim vertebrado. Ora bem, simplesmente esta dinâmica
não podia esquecer um dado, é que a nacionalidade é dos institutos, vá lá, talvez com maior sedimentação histórica e até jurídica, e que assenta muito claramente numa ideia e num princípio que é algo resultante da competência exclusiva e reservada do Estado. Quer dizer, é evidente que todos nós sabemos que o ordenamento jurídico é cada vez menos, é cada vez menos um ordenamento puramente estadual, mas se há domínios como o direito fiscal, o direito constitucional, o direito da nacionalidade, há domínios que são ainda domínios em que a nota do individualismo estadual é muito marcante. Ora bem, e então o problema que se punha era que o círculo dos nacionais é definido por cada Estado, o que conduziu a que o círculo dos beneficiários do processo de integração, e quem fala dos beneficiários fala também dos agentes, é algo que é um círculo que devia ser pertinente à instituição que resultava do processo de integração. No caso europeu, atualmente, a União Europeia. Ora bem, e esta antinomia, de alguma forma, apareceu muito marcada quando, em 1992, foi instituída a União Europeia e o Tratado de Maastricht estabeleceu uma noção nova, que só era verdadeiramente enquanto noção, já existia enquanto realidade, que era a noção de cidadania da União. Quer dizer, o Tratado de Maastricht veio trazer para a vida institucional dos tratados uma noção a de que existe um vínculo entre certos particulares e a União, vínculo esse que se traduz na titularidade de determinados direitos e deveres que a União elenca e institui. Ora bem, mas e aqui, a esse estatuto chamou o tratado Cidadania da União. Portanto, nós tínhamos, ao lado da cidadania nacional, ao lado dos deveres e dos direitos que o cidadão detém por ser titular da possibilidade de participar na definição da vontade do Estado, tínhamos um estatuto referido agora não ao Estado, mas à entidade que resultava do processo de integração. Somente quando o tratado teve que definir quem eram os titulares desse estatuto, quem eram os cidadãos da União, optou por, em lugar de estabelecer uma definição própria, dizer que cidadãos da União eram os nacionais dos Estados-membros. E então aí a questão que se põe é o que é que se deve entender por isto, e se nós podemos entender que os Estados-membros continuarão ou não a ter, nesta situação, todos os poderes que tinham antes, porque todos os nacionais dos Estados-membros serão cidadãos da União e só serão cidadãos da União aqueles que forem nacionais dos Estados-membros. Quer dizer, a questão que se põe é de saber se as estruturas de base em que assentava a relação de nacionalidade previamente à constituição do Estatuto de Cidadania da União se mantêm e se podem continuar a existir tal qual pré-existiam antes, independentemente da criatura, isto é, independentemente do surgimento da noção e da realidade da cidadania da União. Convém dizer que os Estados-membros foram processurosos a responder positivamente a esta questão. Na altura em que a noção de cidadania da União apareceu, houve logo um conjunto de Estados-membros que vieram dizer, bem, designadamente em declarações anexas ao tratado, que a criação desta noção não alterava de modo nenhum os poderes dos Estados-membros quanto à definição do que era a nacionalidade de cada um deles. E, portanto, nada disto se podia entender como a criação de um estatuto novo, mas apenas como algo que, vá lá, podia ser, quando muito, um alargamento de um estatuto pré-existente.
E, portanto, os Estados-membros posicionaram-se muito claramente no sentido de vir a manter uma opção, por assim dizer, tradicional quanto à forma de funcionamento destes mecanismos, mantendo a ideia de que a competência estadual em sede de nacionalidade se continuava a existir tal qual existia anteriormente e que a cidadania da União Europeia era apenas algo que se acrescentava à cidadania nacional. Isto, aliás, viria a ser mais tarde, com o Tratado de Amsterdão, explicitamente dito no tratado, dizendo que esta cidadania não substituía a anterior, de modo nenhum. Ora bem, o problema que se põe é saber se a realidade confirma ou não esta configuração inicial. E a realidade é uma realidade que se faz sobretudo através da vida judicial e através do percurso do direito da União, que já vai praticamente em quase 3 décadas após após a instituição da cidadania da União. E é esta a questão, se ao fim de quase 3 décadas as coisas ainda se pode dizer que continuam a ser como eram inicialmente e se a forma de construção desta realidade se tem ou não tem mantido. Ora bem, mais uma vez, tentando o que se pode dizer, é que o órgão jurisdicional da União atuou aqui com alguma criatividade e demarcou-se, de alguma forma, da construção inicial. E demarcou-se da construção inicial quando veio dar à cidadania da União uma importância que, pelo menos da forma como a caracterizou, parecia ser superior àquela que o próprio legislador tinha inicialmente contemplado, mas em que veio, depois, num segundo momento, e de forma mais clara, a admitir que, de facto, as coisas não continuavam a ser como eram inicialmente. Ora bem, e, para tanto, este último desenvolvimento é um desenvolvimento que tem pouco mais de 10 anos e, portanto, deu-se, por assim dizer, no terceiro decénio de vida da cidadania da União, e ele deu-se, sobretudo, a propósito de um aspecto particular, que foi o seguinte: no fundo, o Tribunal pôs em crise uma das consequências jurídicas da construção anterior. E uma das consequências jurídicas da construção anterior parecia ser de que, se todos os cidadãos nacionais dos Estados-membros são cidadãos da União, e se só são cidadãos da União os nacionais dos Estados-membros, então o que vai acontecer é que, se alguém adquire a nacionalidade de cidadão de um Estado-membro, passa automaticamente a ser cidadão da União, e se alguém perde a qualidade de nacional do Estado-membro, também perde, por isso, a qualidade de cidadão do espaço de integração correspondente da União. Ora bem, e esta segunda realidade é uma realidade que era difícil, ou esta segunda afirmação, era dificilmente aceitável para o Tribunal de Justiça. E isto porquê? Porque, no fundo, a cidadania da União é vista como um estatuto próprio. O Tribunal teve cuidado de dizer, a partir de certa altura, que esse estatuto constituía o estatuto jurídico fundamental dos nacionais dos Estados-membros. É uma fórmula, enfim, que nunca foi particularmente densificada, mas que semanticamente vale por si, seja ela, diga ela o que quer dizer. Mas então, se existe um estatuto jurídico fundamental dos cidadãos dos Estados-membros, como é que esse estatuto se pode perder, sem mais, pelo simples facto de uma decisão estadual, sem que a entidade resultante do espaço de integração seja ouvida ou achada, numa linguagem menos rigorosa. Ora bem, e no fundo foi este o problema que o Tribunal encarou. E encarou com alguma felicidade, na medida em que ele pôde encará-lo em situações concretas,
em que o Tribunal pôde dar saltos qualitativos em sede de raciocínio jurídico, sem, no entanto, que esses saltos, na prática, tivessem consequências em casos concretos. Ou seja, a situação jurídica apresentada ao Tribunal era de molde a que ela permitia a afirmação de princípios diferentes dos tradicionais, sem que, no entanto, esse princípio tivesse consequências, sem que a afirmação desse princípio tivesse consequências próprias no caso concreto decidente. E é claro que isto facilita sempre mais os saltos em frente da parte da jurisprudência. O que estava em causa, numa primeira hipótese, era a seguinte: havia um cidadão que era duplo nacional de 2 Estados membros da União, ou melhor, não é isto. Era um cidadão que era nacional de um Estado membro da União e adquiria a nacionalidade de um outro. Mas essa aquisição fê-lo perder a nacionalidade anterior. Tudo bem, isto resultava das regras nacionais. Só que mais tarde, o Estado cuja nacionalidade tinha sido adquirida, chegou à conclusão que o cidadão tinha atuado com fraude à lei, ao seu direito, e que essa fraude tinha como consequência a perda da nacionalidade em causa. Algo que é aceite nesse como noutros Estados. Ora bem, e então, no fundo, o que aconteceu foi que o cidadão em causa, ao perder a nacionalidade do segundo Estado, ao adquirir, tinha perdido do primeiro, agora ficava apátrida. A questão não era tanto o facto de ficar apátrida, porque isso é um problema de direito internacional geral que se resolve nessa sede. O problema é que ele deixava de ser cidadão da União e perdia um estatuto que a União lhe tinha conferido e perdia-o sem participação e sem consideração da vontade da União. E foi isso que levou o Tribunal de Justiça a dizer que não, isto não pode ser assim, isto não pode ser, isto é preciso atentar nas coisas e as coisas vão depender de caso para caso. A pessoa pode perder o cidadão da União, mas essa perda não pode ser de tal ordem que seja desproporcional em relação aos atos que legitimaram a perda da cidadania estadual. E, na circunstância, o Tribunal entendeu que, pelo facto de haver aqui uma intenção de fraude, não era desrazoável, não era desproporcional que o Estado ligasse a essa conduta fraudulenta, não era desproporcional que ele ligasse a perda da sua nacionalidade e, portanto, consequentemente, a cidadania da União. Mas o que está aqui em causa é que o Tribunal da União assumiu-se como o garante deste processo e assumiu-se como o juiz deste procedimento. E depois, mais perto de nós, em situações um pouco diferentes, em que não estava em causa uma decisão de perda individual da nacionalidade, mas em que estava em causa apenas a aquisição de uma nacionalidade estrangeira e, portanto, a perda da nacionalidade anterior, o Tribunal voltou a dizer: não, isto também não pode ser suficiente para desencadear a perda da cidadania da União, se por acaso aqui houver consequências desproporcionadas. Ou seja, o Tribunal voltou a dizer: eu sou o juiz desta situação e, portanto, eu tenho que avaliar, por assim dizer, da legitimidade dos motivos de perda da nacionalidade estadual, na medida em que eles provocam a perda da cidadania da União. E, mais uma vez, estavam em causa situações em que eram situações diferentes, era mais do que uma, mas no essencial era a questão de saber se uma pessoa podia perder a nacionalidade pelo facto de adquirir uma nacionalidade estrangeira e de não voltar durante um período de tempo particularmente longo ao Estado em causa, 15 anos na circunstância. Ora bem, e o Tribunal veio a
pronunciar-se sobre essas causas de perda e veio aceitar que essas causas de perda eram conformes aos princípios gerais do direito da União, que passaram, portanto, a ser os princípios gerais que serviam de parâmetro da apreciação dos atos nacionais em matéria de perda da nacionalidade. E com isto, o que é que nós acontecemos? O que é que nós verificamos? Verificamos que o Tribunal operou uma passagem, operou um trânsito de um sistema em que nós tínhamos, vá lá, o quadro clássico de entendimento do direito da nacionalidade, como competência reservada de um Estado, e operou esse trânsito para uma situação diferente, em que as próprias decisões estaduais em matéria de nacionalidade passam a dever ser confrontadas com aquilo que o Tribunal chamou os princípios gerais de direito da União. E, portanto, a competência exclusiva do Estado em matéria de nacionalidade é algo que fez o seu tempo, é algo que é posto em causa com esta leitura, que até agora se baseia apenas em 2 acórdãos, mas que muito provavelmente será futuramente confirmada em outros. E, portanto, o Tribunal mostrou aqui alguma ousadia, mostrou aqui alguma criatividade, para voltarmos agora ao quadro que a professora Vânia referiu na sua intervenção inicial, e, portanto, estamos perante um mundo novo, um mundo de adaptação de uma particular situação classicamente considerada, à sua dinâmica e à sua prática, e em que, portanto, o direito se procura reinventar e em que se vai redefinir por novas bases. E, neste contexto, a nacionalidade, que é talvez dos princípios e das realidades jurídicas mais incontroversas e mais bem estabelecidas na ordem jurídica, sofre uma transmutação que é um índice da particular sensibilidade de todos os conceitos, mesmo daqueles mais conhecidos e mais bem estabelecidos, à dinâmica institucional que os institutos jurídicos apresentam quando são convertidos de uma realidade num processo e quando, portanto, o seu devir deixa de poder ser programado. Eram estas as observações que eu tinha, agradecendo mais uma vez os contributos da expressão da doutora Vânia, que eu ouvi com muito interesse, e agradecendo também ao nosso moderador a forma como enquadrou este debate e, portanto, estando à disposição para quaisquer questões que se possam pôr. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Sr. Doutor. É sempre uma honra poder aprender com o Sr. Doutor e ficar tão entusiasmado com as questões jurídicas que também o Sr. Doutor vai suscitando. E eu fui suscitando imensas perguntas, sei que vamos avançados na hora, mas eu não queria resistir pelo menos a pôr aos 2 oradores pelo menos 2 perguntas. A primeira, que eu julgo que vem agora na sequência do que o Sr. Dr. Rui Moura Ramos acabou de frisar, é porque, de facto, se à medida que as organizações de integração regional acabam por ir conferindo direitos a quem tem a nacionalidade de um Estado-membro, e se isso indiretamente nos acaba por trazer às organizações de integração regional uma palavra a dizer, talvez se tenha começado com as condições para a perda da nacionalidade, talvez não falte muito para que as organizações comecem a limitar os critérios de atribuição da nacionalidade. Questão de saber se esta intervenção não é mais profunda do que uma mera intervenção de competências, porque acaba por ter como efeito uma transmutação do próprio conceito de nacionalidade, que é ele próprio, ou historicamente era ele próprio, um conceito marcadamente estadual, e que à medida que se vão aceitando estas intervenções, se isto não, no fundo, não é a morte da noção da nacionalidade. Enfim, era a primeira pergunta que eu gostaria de ouvir, tanto do Sr. Moura Ramos como da Sra. Vânia, sobre esta questão que se me suscitou. De imediato ou ouvimos agora as 2 perguntas?
Como preferir, Sr. Doutor. A Sra. Vânia também como preferir. Eu posso colocar já pelo menos a outra para ver para controlarmos o tempo. A minha outra pergunta tem mais que ver com os efeitos que que a integração vai tendo no próprio direito constitucional. No sentido de que se os espaços de integração vão tendo a nacionalidade, entendida como um vínculo jurídico que dá acesso a uma cidadania, enquanto um complexo de direitos atribuído pelo Estado, se a própria forma como o Estado perspectiva o cidadão nacional, enquanto objeto dos direitos que lhe pretende atribuir, não acaba por estar a ser alterado o conceito de cidadão nacional, neste sentido. Se nos espaços de integração regional a Constituição perspectiva um determinado cidadão nacional a quem pretendia atribuir um determinado direito, mas depois, num contexto de integração regional, as próprias regras de integração regional não permitem restringir esse direito apenas ao cidadão nacional. Ele acaba por ter que ser estendido aos nacionais dos outros Estados que fazem parte do espaço de integração regional. Se isso não tem um efeito no próprio direito constitucional, quando está a indicar quem são os destinatários dos direitos fundamentais garantidos pelo Estado ou do cidadão a quem está a atribuir direitos políticos e direitos de participação na vida económica do Estado. Mesmo do ponto de vista interno, não há uma alteração do que é o conceito do cidadão nacional. Enfim, era esta a segunda questão que eu tinha para pôr. Posso começar, porque aí deixamos o Dr. Rui para coroar a resposta. Eu creio que sempre num contexto como esse, né, você vai ter uma margem, né, de reserva aos estados, né? Cada estado ele vai ter o direito também de estabelecer suas normas próprias, né? Entra até numa questão de autodeterminação dos povos em relação a essa dosimetria, né, de quem pode ser ou não o nacional. E o professor Afonso tocou num ponto muito interessante, porque o intervencionismo exacerbado ele pode gerar uma transmutação até conceitual, né, do que vem a ser o entendimento, né, do próprio vínculo da nacionalidade. Né? E nós o construímos, né, historicamente, né, em cima de características, idiomas, hábitos, meios de vida. Né? Então, como fica isso? Né? A questão também dos conceitos. Acho que nós teríamos que também nos pautarmos, né, para até conseguirmos um viés de segurança jurídica na problemática dos conceitos. Esses conceitos, né, poderiam se transmutar, né, vamos deixar aqui para o nosso professor Rui Moura, né, melhor nos dizer, né, nós teríamos aí uma alteração conceitual se formos a fundo, né, na perspectiva levantada pelo Dr. Afonso. Né, e a questão estaria, né, os estados, mesmo num âmbito, né, da própria perspectiva da integração. Este respaldo, vamos dizer assim, deste núcleo essencial, né, de autodeterminação dos povos que deveria ser respeitado. Né? Então, você tem essa perspectiva dos conceitos e uma certa reserva, né, dos estados. E isto gera, de fato, uma alteração aos destinatários da norma, né? Como bem lembrou o doutor Afonso. Quem estaria, por exemplo, né, calcado a receber direitos fundamentais e toda a sorte de malefícios e benefícios, enfim, né, toda a órbita das normas de regência, né, do direito constitucional daquele Estado. Eu creio que o apego, nesse momento,
aos próprios conceitos, né, não deixa de ser uma salvaguarda, né? O que é a nacionalidade, né? O que forma, né, esta ideia de nacionalidade? O que gera, né, a construção conceitual, né, de nacionalidade? Muito obrigado. Eu queria começar por sublinhar o grande interesse das duas questões que foram colocadas pelo nosso moderador. E dizer que o que me parece que nós estamos aqui é que ainda é cedo para tirar conclusões. Agora, estamos de facto no início de um processo. E esse processo pode nos levar a ter que constatar, mais ou menos tarde, que as coisas se alteraram. As coisas alteraram-se, como aliás, insensivelmente se vieram a alterar ao longo do tempo. Por força de quê? Por força da realidade. Basta pensarmos, por exemplo, em que o próprio conceito de nacionalidade, e eu agora começo a reafirmar a primeira questão, a intervenção suscita uma alteração apenas de competência ou também de natureza. A própria natureza do vínculo mudou. O vínculo começou por ser perpétuo e por ser único. Deixou primeiro de ser perpétuo e depois deixou de ser único. Portanto, o vínculo de nacionalidade que nós conhecemos hoje, nos alvores do século XXI, não é sequer aquele que conhecíamos no princípio e em parte substancial da segunda metade do século XX. E isso operou-se sem qualquer intervenção de tribunais internacionais ou outros, operou-se apenas pelas consequências da força normativa dos factos. As coisas passaram a ser diferentes. E, portanto, de facto, nós temos uma alteração da natureza do vínculo de nacionalidade, temos, sim, senhor, na medida em que temos uma alteração das suas características. E essa alteração já vem de mais cedo, perdão. E agora, se calhar, ela passa a também sofrer outras alterações. Uma das linhas que se podiam antecipar nessa alteração seria, e isto é um pouco paradoxal, seria a de um certo declínio do conceito de nacionalidade, da sua decadência, na medida em que, sendo ele um vínculo marcadamente estadual, estabelecido entre o indivíduo e o Estado previa prise sobre esse vínculo, na medida em que, por um lado, a afirmação da vontade do indivíduo passa a ser mais importante do que era antes, e, por outro lado, porque há outras vontades de outras entidades que também têm que ser ouvidas. E se assim fala-se em declínio do vínculo de nacionalidade, o que, aliás, resulta também da segunda pergunta do Dr. Afonso Patrão, ou da segunda observação, é que se há direitos que não decorrem da nacionalidade e que são atribuídos a pessoas que não são nacionais, a própria noção de nacionalidade perde, não vou dizer que perde sentido, mas perde a relevância autónoma. Ora bem, isto é um pouco assim, e isto tem a ver com a própria perda da exclusividade do constitucionalismo nacional e pela própria ideia de que o constitucionalismo ele próprio passa a ser um constitucionalismo múltiplo. Mas é curioso, e portanto eu aqui digo, as coisas ainda estão muito verdes, estamos apenas no princípio de um processo. Porque se formos ver o outro lado da realidade, vemos que parece que as coisas são diferentes. Por exemplo, eu vou falar no caso português, mas o caso português é apenas um dentre tantos. Em Portugal, entre 2015, e 2020, realizaram-se 4 modificações ao direito da nacionalidade e está em curso uma quinta, uma por ano. Ora bem, e isto é porque, aparentemente, isto quer dizer que os Estados acham que ainda têm a última palavra e quase a palavra exclusiva nesta matéria. E fazem estas alterações de forma completamente, salvo uma delas, de forma completamente
de costas voltadas àquilo que sejam as eventuais orientações que decorrem no direito da União. E, por outro lado, se nós formos ao direito francês, o direito francês, não com esta regularidade e com esta frequência, mas nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do século XXI, operou alterações fundamentais, sobretudo quanto ao peso relativo dos jus sanguis e do jus soli no que toca à atribuição originária da nacionalidade. Alterações essas que foram no sentido, como aliás em Portugal, no sentido de uma revalorização do jus soli. Portanto, os Estados continuam aqui a raciocinar como se estivéssemos no quadro anterior. E, por outro lado, há elementos da realidade que nos fazem pensar que já não estamos no quadro anterior. Ou pelo menos o quadro anterior é insuficiente para explicar a realidade. Eu diria que este é um dos traços essenciais da dinâmica que vivemos hoje e que nos faz ter presente que, aqui como noutros aspectos, estamos ainda longe de um ponto de chegada e até de um ponto de equilíbrio, mas estamos ainda numa tensão entre vários elementos dos quais esperamos que, mais dia menos dia, seja possível formular uma certa síntese. Mas neste momento eu creio que ainda é cedo para sabermos onde é que vamos ter e se estes movimentos serão ou não suscetíveis de eventuais recuos ou de uma síntese que seja propiciada por alguns dados que ainda estarão, neste momento, fora do nosso controle. Doutor Afonso, doutor Rui, vocês permitiriam que eu fizesse uma indagação ao doutor Rui, por favor? O que eu tenho observado, doutor Rui, gostaria de lhe ouvir, né, como uma autoridade no assunto, da observância desses ordenamentos europeus, né, na matéria de nacionalidade nos últimos anos, exatamente como Vossa Excelência estava colocando, uma mudança significativa tendendo a uma valorização do ius solis. O senhor acredita que isso possa ser uma reação natural a esses fluxos migratórios, né, que têm sido mais pujantes na Europa? Eu vi, por exemplo, no ordenamento da Itália, isso, em alguns países, né? Não, o senhor estava falando da França, mas na Itália também algumas modificações na questão da nacionalidade. Então, ao meu sentir, né, talvez isso possa ser historicamente uma reação, não é, dos países europeus a estes bolsões, vamos dizer assim, né, de migração que chegam aos países, né? Agora, seria isto uma alternativa para frear o problema? O problema se solucionaria com isso? Eu tenho dúvidas, né? A gente sabe que é uma reação natural essas mudanças legislativas, como se fosse, por exemplo, uma forma dos Estados se preservarem, né? Os Estados, de certa maneira, se protegerem, né, dos excessos desses bolsões de imigração. Mas isso adianta, né? Essa é a pergunta, né? Acho que, por mais que possa, de certa maneira, minorar o problema, né, que vem sendo cada vez mais majorado, mas, sinceramente, ao meu sentir, gostaria de lhe ouvir. Eu não creio que uma retração, né, na questão das nacionalidades e um maior impulsionamento na leitura do ius solis resolveria, né, estes bolsões de imigrantes que chegam hoje na Europa. Muito obrigado. A questão é muito interessante e eu acho que a razão de ser desse recrudescimento do jus soli está na sua intervenção inicial. É que o jus soli é um elemento de integração importantíssimo. E, portanto, no fundo, a ideia de reconhecer o jus soli significa a tentativa de construir uma comunidade em que não haja excluídos e em que, portanto, as pessoas não possam ficar de fora.
que possam participar efetivamente na comunidade onde se encontram. É claro que isto não vai resolver o problema montante. O problema montante é outro, é o do acesso a essa comunidade. Pelo contrário, até se poderá dizer que ao resolvê-lo com esta resposta se está a aumentar o problema, porque as pessoas saberão que se forem para estes países tenderão a beneficiar mais facilmente da nacionalidade destes países. Agora, o que acontece é que as comunidades começam a ver que não podem fundar-se na divisão entre os cidadãos e os metecos, como acontecia na Grécia Antiga, e que, portanto, que o princípio da integração é um princípio essencial. E, portanto, eu acho que este ponto é assim, realmente, o caso italiano é semelhante, e isso tem ocorrido sobretudo, creio eu, nos países latinos. França, Espanha menos, quanto aos sólidos. Portugal, não é tanto assim nos países nórdicos. Por exemplo, os países onde se nota menos esta incidência é na Holanda, na própria Alemanha. Na própria Alemanha houve um imenso debate, mas foi sobretudo um debate feito ao nível da condição dos estrangeiros e da integração dos nacionais turcos, que constituíam uma comunidade importante. Agora, também há um outro aspecto relevante, é que este mecanismo, este passo é dado conjuntamente com um outro, que é o da afirmação do direito do estrangeiro que adquire a nacionalidade à manutenção da sua individualidade cultural. Quer dizer, que aparece quase como um direito fundamental sediado na ordem internacional. Quer dizer, a integração não exclui a pertinência cultural a um dado universo cultural. Ora bem, isto é complicado, às vezes. É complicado porque não é evidente que essa condição originária não entra em choque com determinados direitos que o país de acolhimento considera direitos fundamentais, direitos ou práticas. Ou melhor, por vezes temos situações em que há práticas que são reconhecidas como práticas identitárias de uma comunidade e que no país de acolhimento são, por assim dizer, contrárias à ordem pública, inaceitáveis. Portanto, temos aqui a integração a provocar conflitos de valores no seio da mesma comunidade. É também um dado que temos que acompanhar e temos que ver até onde é que isto vai, mas é evidente que tem tido uma presença conflitiva em determinados Estados. Muitíssimo obrigado. Eu queria agradecer, em nome da Associação de Estudos Europeus e do IPEJ, as magníficas intervenções neste webinário. Enriqueceram as intervenções de todos, toda a assistência e o mediador. O mediador sai daqui muitíssimo enriquecido, por isso também, em nome pessoal, agradeço. E agradeço muito a honra de ter estado neste webinário, nesta função, que é sempre particularmente gratificante. E, portanto, despeço-me, damos por fim a este webinário. Muitíssimo obrigado a todos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado também, foi um gosto em ter participado consigo e com a professora Vânia nesta troca interessante de opiniões e muito obrigado também pela moderação e pela forma como ela foi conduzida e realmente creio que foi uma excelente troca de impressões. Muito obrigado. Muito obrigado à organização, muito obrigado ao doutor Afonso Patrão pela moderação, pelos comentários e muito obrigada, né, pelo convite, né, por nós estarmos aqui com a honra de podermos, né, dividir esse tempo que todos nós aprendemos tanto
com o professor Rui Moura Ramos. Foi uma honra muito grande para mim estar aqui convosco. Muito obrigado.